Ma che siano tutti buona gente, maledetto. É isso, esse é o italiano que eu falo, mas eu tenho direito à cidadania, tanto que consegui. E você? Já se perguntou se você é um cidadão italiano ou pode ser um cidadão italiano? Quais são as vantagens disso? Nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora. Põe no ar. A procura de brasileiros pela cidadania italiana cresceu muito nos últimos anos. Dentre os motivos para essa busca estão a possibilidade de morar na Europa, menor burocracia para viagens internacionais e melhores condições para empreender e investir. Tanto na Itália quanto em outros países da União Europeia, né, podemos viver, trabalhar legalmente, sem nenhuma necessidade de visto, nada disso. Então, nós, reconhecidos cidadãos italianos, temos os direitos idênticos ao italiano nato. Essa agência registrou um aumento de 33% na emissão de cidadanias italianas. Em 2023, foram 300 cidadanias e em 2024, 400. Devido a uma série de pessoas está querendo ir embora do país. Então, quem tem cidadania, tem o seu antepassado com a linhagem e nós podemos fazer a localização dos seus documentos, fazer a sua árvore genealógica, onde fazemos uma linhagem do seu antepassado até ele comprovando, podemos aí estar ajudando esse cliente a realizar este grande sonho de se tornar cidadão italiano. É possível conseguir a cidadania italiana de 3 formas diferentes. O caminho processual basicamente são 3, tá? Então nós temos consulados italianos aqui no país. Aqui no Paraná, por exemplo, é o nosso consulado italiano que fica em Curitiba. Então é um órgão que a gente pode fazer o nosso processo através deles. Então um caminho é esse via consulado italiano, localizado no país. Outro, diretamente na própria Itália. Quando estamos residentes lá, podemos fazer esse pedido diretamente à autoridade italiana. E um terceiro caminho seria na esfera judicial italiana, no qual é necessário um advogado constituído na Itália para fazer esse processo perante o tribunal. Então, esses são os caminhos, os ritos processuais, sendo que a documentação necessária são idênticas para qualquer caso. O seu Tarso conseguiu a cidadania italiana há 2 anos. O aposentado já viajou várias vezes para a Itália, mas a mais especial de todas foi a mais recente, quando já era oficialmente cidadão italiano. Eu desci em Vicenza, peguei um táxi, 1 hora depois eu já estava na cidadezinha onde esses meus antepassados viveram, lutaram, toda aquela saga italiana de antes da guerra. E fiquei imaginando, nunca um bisavô, avô, poderia imaginar que um neto ou um bisneto, que no caso seria eu, estaria ali naquela igreja homenageando eles. Como que isso é possível? Somente quando você tem, sabe, essa coisa boa de dizer, eu sou italiano, eu quero conhecer por onde andaram os meus antepassados, o meu povo. Então eu devo muito a eles, né, esse êxito todo de poder conseguir a documentação, sabe? Porque é muito difícil você ter isso certinho, porque normalmente você não encontra os antepassados por lá e aí vem aquela frustração. Ó, eu tava aqui olhando meu celular porque eu sei que eu ganhei a cidadania italiana aqui, ó. Transitou em julgado e ganhei, enfim, aquela coisa toda. Mas dessas 3 opções que você tem, que é pedir pelo Brasil, morar lá na Itália ou fazer a via judicial, eu fiz a via judicial. Novembro de 2023, saiu agora em fevereiro, 1 ano e meio. Pouquinho menos de 1 ano e meio. Mas agora tem que ir lá transitar em julgado para o juiz reafirmar mesmo a Corte Superior e aí mandar fazer tudo aqui no Brasil. É um processo que foi rápido, né, professor Daniel Poit? Tudo bem? Como é que Boa vai? tarde, tudo bem, graças a Deus. Tudo Tem bem. direito a pedir a cidadania italiana, professor? Não. Até 5ª geração hoje. Talvez tenha, porque a minha avó, a mãe do meu pai, era italiana, Dona Anésia Galdino. Veio de lá? Veio de lá. Ela e a família vieram de lá. Pois é, a minha família é de Rovigo, que fica
dentro da comuna de Verona, dentro de Rovigo Boara, Polesine, do lado do Rio Pó. É ali que veio a minha família. Eu nunca fiz essa pesquisa com a família da minha avó, não. Do meu avô nós fizemos. Meu avô é descendente de alemães, né? O pai do meu pai. E a mãe do meu pai que é italiana. E por parte de mãe, o meu avô era negro e a minha avó índia. Então, só para o pessoal saber por que eu sou escurinho. Vai achar que italiano é esse. Isso não. Mais brasileiro que isso, impossível, né? Exatamente. Miscigenação. Eu também tenho italiano, espanhol, alemão, africano, porque eu tenho um bisavô, um tataravô que chegou a ser até descendente de escravo e tal, lá na Itália. Na Itália, perdão, aqui na Bahia e tal. Então dá uma mistureba danada aí também. Todos nós temos um pouco, né? Que bom, né? Que bom, é. Isso que nos faz diferentes. Você sabe que, inclusive, isso nos atribui mais saúde, porque nós temos imunidade natural, biológica de várias doenças que espalharam-se pelo mundo e, felizmente, por sermos miscigenados, temos os antídotos naturais. É a diversidade genética que faz com que nós sejamos cada vez mais fortes. A gente busca trocar a genética, melhorar para frente. Professor, vamos lá. Bom, eu quero sair do Brasil, não dá mais, eu preciso seguir a minha vida, mas tem gente que toma essa atitude no desespero, quando aqui já foi a zero. Talvez não seja o melhor momento daí, não é, professor? Você me permite fazer uma brincadeira, aproveitando o clima de bom humor dessa segunda-feira, né? Tem uma música, uma canção da banda Blitz, que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É isso aí. Então nós temos que... tem uma questão assim, claro, todos nós temos o direito de viver onde acharmos melhor. Né? E outra coisa, só consegue sobreviver e ter autonomia pessoal quem trabalha, quem produz e tem a sua própria renda. Então se o sujeito, eu vou mudar porque lá é mais fácil, todos os lugares têm suas facilidades e dificuldades. Eu digo isso com um certo conhecimento, porque tenho meus 2 filhos mais velhos que vivem fora do Brasil. Minha filha, por exemplo, já viveu em 6 países diferentes. Então a gente tem uma experiência, uma vivência de quais são as dificuldades em cada lugar, cada país. Ela já teve que sair corrida de país, né, professor? Teve um país em guerra, conta sempre essa história. Exatamente. São as dificuldades de cada local. Exatamente. Então, nem sempre sair e mudar de país significa uma vida melhor. Glória plena. Claro que em alguns lugares há mais oportunidades, as condições, às vezes, institucionais favorecem a montar uma empresa, mas onde tem mais empresa tem mais competitividade. Está pronto para uma competitividade? Eu assessorei uma empresa há um tempo atrás. E sem muitas regras, às vezes, né? Exatamente. Só a competitividade larga. Eu assessorei uma empresa uma vez que se instalou nos Estados Unidos, na região sul lá, porque viu que era uma grande oportunidade, muito fácil de instalar, um investimento pequeno. Quando começou a funcionar, viu que o buraco era bem mais embaixo. A qualidade que ele entregava aqui como excelência lá não passava nem no cliente menos exigente. Então, há muitos riscos envolvidos. Verdade. Mas, enfim, é importante saber assim, é legítimo que todos queiram. Agora, como fazer, né? Quando que é possível, você perguntou. No desespero, sempre vai ser um risco muito maior. Deve haver um planejamento. O fato de ser a Itália, a Alemanha, a Espanha, Estados Unidos, ou enfim, qualquer país, tem muitos que migram aqui para a América Latina mesmo. Veja assim, qualquer que seja o país, o importante é você conhecer quais são as condições, não só institucionais, como culturais. E mais que isso, medir bem os custos dessa transferência. Porque você tem que considerar que chegando lá, vamos supor, você vai procurar um emprego, não tem como você chegar lá e ter certeza que tem um emprego pronto. Mesmo que tenha, a remuneração certamente não será uma remuneração que vai te oferecer possibilidade de um conforto absoluto, né? Se você conseguiu juntar uma renda aqui, por exemplo, vendendo uma casa, vendendo um imóvel, ou tem uma poupança e quer investir esse dinheiro numa vida internacional, ótimo, é legítimo que se tenha essa ambição. Mas procure planejar medindo os custos dessa viagem, os custos de viver lá, comida, escola. Em alguns lugares a habitação é muito cara, então procure saber quanto custa viver lá em termos de residência. Meios de transporte, né? Tem países que o transporte coletivo é fantástico, você vai gastar pouco. Noutros você só consegue se locomover se tiver seu próprio carro. É isso aí. Então tem custo, né? Então tem que conhecer esses hábitos do local para que você não seja surpreendido e não torne uma frustração ainda maior ter saído do seu país, né? E como dizia meu avô, né? Voltar com o rabinho entre as pernas depois, que é muito
muito desagradável. É melhor voltar tendo prosperado, tendo podido conseguir fazer uma certa economia e construir uma vida melhor do que tinha aqui para aqueles que pretendem voltar. É o melhor sempre, né, professor? Agora, cheguei lá, comecei a ganhar dinheiro. O que você recomenda, professor? Pega lá o euro, pega o dólar, transforma em real, investe no Brasil, investe lá. Hoje a nossa moeda é uma moeda em promoção, uma moeda barata, né? Se você for olhar na ponta do lápis. Quando é assim, desvalorizou o real, quer dizer que o nosso real está em promoção, ele está barato e as pessoas vão poder fazer disso, né? Ótimo ponto. A nossa moeda realmente está num momento muito favorável para quem pretende investir no Brasil em longo prazo. Né? No curto prazo talvez tenha aí um outro dissabor, mas para longo prazo o Brasil é um país com grandes possibilidades. Então, para aqueles que pretendam fazer uma vida lá fora só para proporcionar uma poupança, né? Juntar uma grana e voltar para cá, eu sugeriria que procure alocar os seus investimentos, primeiro, onde você se sinta seguro investindo. Comprar imóvel, comprar moeda, criptomoeda, enfim. O investimento, você precisa ter conhecimento de como ele funciona. Sim. Né? Tem gente que gosta muito de bolsa de valores e faz uma fortuna. Tem gente que entra na bolsa de valores e perde dinheiro. Então não é o investimento em si. Cada investimento tem um perfil. O que você gosta não é bom para mim, para o meu estilo? Pode não ser bom ou pode não ser o ideal para o plano de vida que se tem. Então, se eu pretendo sair do Brasil para nunca mais olhar para trás, eu tenho que pensar em viver lá fora. É isso aí. Entendeu? Não importa o valor do real, vai importar quanto custa a moeda para o lugar onde eu estiver indo. Se eu pretendo voltar, é lógico fazer investimentos aqui gradativos. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Hoje nós estamos pagando título público a curto prazo com 15% de juros, mas agora os investidores estão tirando desses juros que vai estourar, que ninguém vai conseguir pagar e estão pondo nas empresas. Então, no futuro próximo, pode ser que a coisa ande bem para esse tipo de mercado. Legal. Um abraço, professor. Eu que te Prazer falar contigo. Uma boa semana a todos. Tá triste a Parmeirinha dele perdeu? Não, nada. Isso aí, todas as decisões nós perdemos primeiro.